e já desaguala com Débora Bergamasco e também com Theo Cury, o nosso muso is in the house. Bem-vindo, hein, Theo Cury? A gente adora quando você está aqui com a gente, todo trabalhado no azul. Esperança ou não é azul, Theo? Tô enganada. Um azul cinza, um azul casamento em Praia da Bahia. Maravilhoso. Bem-vindo, Theo Cury e Débora Bergamasco. Olha, a gente está falando de um dia que é muito sensível, porque você tem um caso de repercussão nacional que você fala sobre a morte de uma mulher preta do Rio de Janeiro 6 anos atrás e uma morte que caminha aí para toda a investigação conectada a questões políticas. E ao mesmo tempo você tem o lance de abrir ou não precedente. Mas se eu votar agora de um jeito, isso vai ficar embasado que lá na frente, ou seja, vai ficar pautado que lá na frente eu vou ter de votar conforme o que a gente fez agora. Mas a gente está falando de um deputado. Como é que fica o lance do foro privilegiado? Eu não tenho regras a seguir, regras que eu mesmo ou mesma criei dentro do Congresso? Débora Bergamasco, ela tem apuração quentíssima, hein? PP e União Brasil, PP, que é o partido de Arthur Lira, e União Brasil, que é o ex-partido de Chiquinho Brazão, vão liberar as bancadas na votação sobre o deputado federal. Que dia, hein? Bom dia, Elisa, Theo, todos que nos acompanham. Olha, Elisa, o PP já decidiu quase que de forma unânime que vai liberar essa bancada mesmo. O União Brasil ainda tem uma discussão porque tem uma ala de dentro do partido, mais ali da cúpula, que avalia que o União já está bastante desgastado, já que Chiquinho Brazão é do União Brasil e que já tem um desgaste muito grande e então ainda tem gente trabalhando para tentar derrubar a liberação dessa bancada e que a orientação fosse realmente para manter a prisão de Chiquinho Brazão. E até uma dessas fontes me disse o seguinte, olha, na tentativa de dar uma resposta ao STF, e depois eu explico um pouquinho sobre isso, vão acabar liberando o Barrabás. Para quem acompanha a Bíblia, né, e as histórias cristãs, Barrabás foi, na verdade, um ladrão, né, um assaltante e assassino que ali colocado ao lado de Jesus, o povo decidiu liberar Barrabás e crucificar Jesus Cristo. Então ele entrou aí nessa comparação aí, nessa citação à Bíblia, dizendo, olha, não deveríamos fazer isso. Mas o fato é, por enquanto a orientação é que a bancada será liberada sim do União Brasil, partido do qual fazia parte, né, Chiquinho Brazão. Bom, eu gostaria de trazer para vocês também a apuração sobre o papel de Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, nessa história toda. Porque, olha, se trata, na verdade, para ele, não se Chiquinho Brazão especificamente vai ser mantido preso ou não. Na verdade, se trata de uma questão maior e uma questão institucional, que é a tentativa de defesa dos deputados em relação ao Poder Judiciário e firmar ali, desenhar uma linha no chão para manter a separação de poderes, porque há uma insatisfação dentro da Câmara dos Deputados que considera, parte dos parlamentares, considera que a Polícia Federal, o Poder Judiciário, especialmente o STF, estão se excedendo sobre o poder do Congresso Nacional. Então, eles citam, por exemplo, o caldo da insatisfação, Elisa, cita, por exemplo, busca e apreensão em gabinetes dentro da Câmara dos Deputados de uma maneira que não deveria ser, na opinião deles, a prisão do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, enfim, achando que, olha, peraí, nós somos parlamentares, nós temos algumas prerrogativas especiais, estão ultrapassando esses limites. Então, a gente até chegou a falar há umas 3, 4 semanas, mais ou menos, você lembra? PEC da blindagem, lembra que a gente conversou sobre isso? Acontece que a PEC da blindagem seria mais ou menos essa insatisfação dos parlamentares, justamente que se manifesta agora. Por enquanto, não tem PEC da blindagem nenhuma, não tem texto, foi uma ideia, são ideias vagas, por enquanto, que nem estão no papel. Mas essa motivação vem agora na votação de Chiquinho Brazão, porque toda essa insatisfação que vinha
na história da PEC da blindagem, ela se manifesta agora. Por quê? Porque avaliam o seguinte, não é uma questão de mérito se Chiquinho Brazão mandou ou não matar Marielle Franco, mas as justificativas para a prisão preventiva dele. São 3 pontos para encerrar. A questão da prisão preventiva. Olha, mas como assim uma prisão em flagrante? Olha, afinal de contas, o crime, se é que ele participou desse crime, foi cometido há 6 anos, há que se falar ou não em prisão em flagrante. Também a questão de que Chiquinho Brazão era vereador na época do crime, não deputado. Então, esse tipo de argumento e aí essa votação é motivada por argumentos não do mérito, se ele é culpado ou não, porque isso tem que ser decidido durante o processo, durante o Poder Judiciário. Então, Lira tenta se equilibrar, tentando proteger os deputados. Por quê, Elisa? Porque vai ter eleição da Câmara dos Deputados no ano que vem. Ele quer emplacar o sucessor e quer continuar relevante, tendo apoio dos parlamentares, quer continuar com sua relevância política para além da presidência. E o que é muito interessante é que, como o assunto é muito sensível, esse lance de liberar a bancada, né, Débora e Thelcuri, você tem 2 interpretações. Uma é de, nossa, olha só, dando liberdade para que cada um vote à sua maneira. E há quem interprete também, então, para lá. Então, quer dizer que vocês não vão bater o martelo? Então, quer dizer que vocês não vão se mostrar para o Brasil que vocês estão totalmente contra ou perplexos com esse tipo de crime? Vocês vão querer passar pano para um deputado? É tão sensível, porque em tempos de... Eu digo que é essa doença da superfície, né? A gente está num momento que todo mundo só lê a manchete. Poucas pessoas querem ver com profundidade os conteúdos. E a manchete vai ser: fulano de tal votou contra a prisão de Chiquinho Brazão. E a interpretação, a grosso modo, né, Thelcuri, permanecendo na superfície, é de que alguém foi a favor de que alguém matou outra pessoa. É muito delicado o que está acontecendo. E o Thelcuri vem trazer para a gente esse incômodo mesmo de deputados com a maneira que Brazão foi preso. Por quê? Esse lance de que não foi em flagrante, foi anos depois, como a Débora estava dizendo, foi num domingo, não foi num dia útil. Poxa, os caras têm o endereço onde Brazão trabalha, o endereço da casa. Por que exatamente num domingo? Enfim, é um dia de muito debate, Thelcuri. É um dia de muito debate. Bom dia, Elisa, Débora, que acompanha a gente. E eu acho que vai além de todos esses pontos que você mencionou. Tem esses pontos, mas vai além. Quem que tomou essa decisão foi o ministro Alexandre de Moraes. E há uma insatisfação, há um incômodo de parlamentares, sejam eles deputados, sejam eles senadores, com relação ao modo com o qual o ministro Alexandre de Moraes toma as decisões no Supremo Tribunal Federal, contrariando em algumas vezes pareceres da Procuradoria-Geral da República, sem liberar acesso às partes e de acordo com os críticos dele no Congresso Nacional, extrapolando a atuação de ministro do Supremo e promovendo um ativismo judicial. Essa é a principal crítica dos parlamentares, sejam eles deputados ou senadores. E ele está no foco por conta da decisão que tomou de determinar a prisão preventiva dos irmãos Brazão e do delegado Rivaldo Barbosa, os 3 apontados como sendo os mandantes, se não os mandantes, mas o delegado, além de planejar, apontado também como sendo responsável por obstruir a justiça, desviar o foco das investigações. Então há um incômodo e eles, os parlamentares, os deputados que vão analisar isso, eles estão se equilibrando em dar uma resposta enfática à sociedade, mas ao mesmo tempo não baixar a cabeça para o Supremo Tribunal Federal, porque há essa questão, há essa briga de poderes e uma medição, vai haver uma medição de forças nesse caso. De um lado, o ministro do Supremo Tribunal Federal, de outro, os deputados que vão ficar de olho no futuro. A decisão de hoje e de que maneira ela vai impactar o futuro e eles no futuro, abrindo-se um precedente ou não, que amanhã pode ser um desses parlamentares que vão julgar, que vão votar o caso do Chiquinho Brazão. Então a decisão que eles tomarem hoje pode ser usada contra eles no futuro. Essa é uma das questões que estão na mesa também nesse caso e que vai ser analisada, então, primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça, depois pelo plenário da Câmara dos Deputados, onde a gente vai ter uma noção muito maior, porque envolve todos os deputados federais, os 500
2013, com exceção, obviamente, do Chiquinho Brazão. Mas tem a parte do corporativismo em jogo, tem a parte da briga de egos e de poderes e de forças entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, e tem a questão do ministro Alexandre de Moraes. Com relação ao foro, esse é um tema interessante e, nesse caso, mais interessante ainda, porque, e a Débora mencionou isso, o Chiquinho Brazão, à época dos fatos, ele era vereador, ou seja, levando em conta a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal, o entendimento atual do Supremo que foi fixado e mudado em 2018, que agora os ministros tentam reverter para o que era antes, com base no que o Supremo decidiu em 2018 e vale hoje, ele não poderia ser julgado no Supremo Tribunal Federal por casos anteriores ao mandato dele como deputado federal. Acontece que, no ofício que foi enviado, e esse é um detalhe que passa quase que despercebido, num ofício enviado pelo ministro Alexandre de Moraes à Câmara dos Deputados, informando aos parlamentares sobre a decisão não só dele individual, como também de todos os ministros que fazem parte da primeira turma e que referendaram esses ministros a decisão de Moraes, ele diz que a decisão foi tomada por conta de uma prisão em flagrante, ou seja, havia um cometimento de crime continuado, o que justificaria a prisão dele. Só que na decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele não se aprofundou muito na atuação atual do Chiquinho Brazão e na participação dele para o cometimento, suposto cometimento desse crime. Então, essa é a discussão e a linha tênue que incomoda os parlamentares, porque essa informação passou no ofício, mas não foi muito bem discutida e muito bem aprofundada, de acordo com alguns desses parlamentares, na decisão do ministro que determinou a prisão de Chiquinho Brazão. Então, é um tema que gera muitas discussões, é uma boa discussão e que vai permear não só esse caso, mas também a discussão sobre a mudança no alcance e na ampliação do foro por prerrogativa de função no STF. Theo, eu tenho uma dúvida. Bom, eu não sei se eu posso fazê-las agora já, se a gente vai adiante aqui com os nossos assuntos, se eu posso adiantá-la nesse momento. Posso, Carol, fazer mais um cadinho de uma perguntinha? Acho que sim, o silêncio me diz que sim. Ô, Theo Cury, existe uma investigação, Polícia Federal dentro dessa parada toda e a decisão do Supremo Tribunal Federal. Tudo o que é sabido já foi exposto pelo ministro Alexandre de Moraes? Onde é que eu quero chegar? Pode ser que os deputados, as deputadas questionem assim, não, mas a gente não sabe ainda se está tudo bem embasado ou se tem informação para tudo. Tudo que a Justiça sabe tem que ser informado, ou seja, já foi informado, ou pode ser que existam outras informações em sigilo, por exemplo? Esse é um ótimo ponto, porque esse foi o principal argumento do deputado que pediu vista, que interrompeu a análise na CCJ há 2 semanas. Ele falou, como que a gente vai decidir se um colega nosso, um deputado, vai continuar preso ou não só com um ofício que foi enviado comunicando uma decisão? A gente não teve acesso ao parecer da Procuradoria-Geral da República, que, se eu não me engano, tem 16 páginas, ao relatório conclusivo da Polícia Federal, que tem 479 páginas, e à decisão do ministro Alexandre de Moraes, que deve ter umas 40, 42 páginas. Eles dizem, a gente não teve acesso ao conteúdo para decidir o futuro de um colega nosso. A gente precisa receber isso. Esse foi um dos argumentos para pedir vista e interromper o julgamento. Pois bem, com base na sua pergunta, respondendo ela diretamente, esse foi um ponto que foi levantado naquele dia, por isso que eu acho que é importante mencionar também, porque foi o jeito que o parlamentar usou para blindar a decisão dele e justificar a decisão de interromper a análise da CCJ naquele dia. Tudo que a gente sabe está no relatório conclusivo da Polícia Federal. É um relatório final? É um relatório final. Só que, no dia da prisão dos 3, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão. Então, pegaram papelada, documentos, agendas, cadernos, celulares, notebooks, tablets, HDs. Tudo isso vem sendo periciado desde então. E o ministro Alexandre de Moraes deu 60 dias para que a Polícia Federal fizesse uma devassa em todos esses arquivos, em todos esses materiais, para levantar, periciar, elencar e apresentar um novo relatório, um relatório adicional àquele relatório conclusivo. Esse relatório ele vai ajudar a Procuradoria-Geral da República e vai embasar, inclusive, uma eventual oferta e apresentação de denúncia contra esses 3 apontados como mandantes e também partícipes na tentativa de obstruir, de dificultar o avanço das investigações. Então,
O que a gente tem hoje público é o relatório da Polícia Federal, que tem essas 479 páginas, o parecer da Procuradoria e a decisão do ministro, mas haverá ainda informações adicionais, que é o compilado de todo o material que eles apreenderam no dia daquela operação. E isso ainda vai ser apresentado, não foi, vem sendo periciado, todos esses materiais vão ser incluídos em um relatório que é um relatório complementar, adicional, e que vai embasar essa denúncia que vai ser apresentada pela PGR. Relatório, então, adicional, algo complementar para somar mais informações. Tá aí a explicação do Theo Cury para gente, para você que está com a gente ao vivo aqui na CNN Brasil. Também a apuração da Débora Bergamasco sobre como cada legenda, cada bancada vai se movimentar nessa votação que ainda reserva muitas dúvidas. 2 etapas, portanto, CCJ e também plenário da Casa, que está previsto, até que se prove o contrário, que seja votado ainda hoje. Além desse assunto, que lógico vai tomar conta do noticiário, gerar muito debate,